TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, Rio Branco. Oferecimento Fogás. Peça gás pelo aplicativo e receba em casa. Baixe grátis. Em Rio Branco, a capital dos acrianos de nascimento ou por opção, são pontualmente 6 horas e 30 minutos. Estamos começando mais uma edição do programa Bom Dia Rio Branco, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT, nesta bela manhã de sexta-feira, 18 de agosto de 2017. A partir de agora, eu, meu amigo Thaleson aqui no estúdio, toda a equipe do Bom Dia Rio Branco, comandada pelo nosso amigo Márcio Nunes, levaremos até você o melhor da informação local, nacional e internacional, para que você saia de casa bem informado, né? Isso mesmo. Você que mora aqui na nossa capital, Rio Branco, você do interior, você de Mujarilho, Quinarilho, Porto Alegre, Capixaba e Praça de Castro. Nesses municípios, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 SBT. Nos demais municípios acrianos, você nos prestigia, você nos assiste graças à NET HD TV, canal 15, TV fechada. No Brasil e no mundo você se liga na TV Rio Branco, através do portal riobranco.net, o portal oficial da sua TV Rio Branco. Aí pode ser no seu telefone, no seu tablet, smartphone, enfim, o que você quiser, né? O iPad, enfim, tá? 6h31 agora, tá? Bom dia para você que acorda cedo, que toma café, aliás, que toma um banho gelado, e aí um café reforçado, de preferência lá da Baronesa, e aí sai para trabalhar com um sorriso estampado no rosto, porque um sorriso pode mudar o mundo. O sorriso muda muita coisa. Então vamos sorrir, vamos nos alegrar, apesar das dificuldades, né? A gente vence dificuldades, sabe por quê? Com muito trabalho, com muito otimismo. Os pessimistas levam sempre a pior, tá? Então depois das informações, depois das orações do pastor Chiquinho, da Casa da Bênção, através do programa Verdade que Liberta, e liberta mesmo, nós vamos levar mais uma vez a verdade para você. A verdade verdadeira aqui no Jornalismo Verdade da sua TV Rio Branco. Chegando à primeira informação do dia, que procuradores gerais da Amazônia Legal se reúnem em Rio Branco para debater o sistema prisional, que faz muito tempo, né, está falido, não só aqui no Acre, em todo o Brasil. Fazer o quê? Né? Fazer o que para melhorar isso aí? Vamos ver os detalhes agora na reportagem de Floriano Oliveira. Representantes dos 9 estados que formam a Amazônia Legal estiveram reunidos no 4º encontro de procuradores gerais. A pauta principal do encontro, que foi sediado no Acre, tratou do sistema prisional, com ênfase em episódios ocorridos em outros presídios do norte, considerando os graves problemas que afetam o setor carcerário, como a superlotação e os conflitos entre grupos rivais dentro dos presídios. No Acre, houve avanços com o trabalho conjunto entre as instituições. Isso tem contribuído muito para que a gente possa estar trabalhando no desmantelamento das organizações criminosas. O nosso GAECO realizou este ano a segunda maior operação de denúncia e prisões no país. E nós estamos aqui para trocar ideias, trocar experiências e procurar evitar a ocorrência de fatos como nós tivemos, por exemplo, em Roraima, que dentro do sistema prisional. Rio Branco também enfrentou situação semelhante quando 4 presos foram mortos e 19 ficaram feridos durante uma rebelião. O encontro serviu para debater esses graves problemas, cuja solução passa pelo planejamento de ações articuladas, e no restante do Brasil a coisa não é diferente. Primeiramente, a integração entre nós, o conhecimento da realidade social de cada um de nós, que embora na mesma região, sempre existem algumas diversidades. E especialmente hoje, em relação à questão penitenciária, que é uma questão que hoje ataca nacionalmente a nossa sociedade, e principalmente hoje tem existido um grande avanço de movimentos criminógenos dentro da região norte. Então hoje a nossa reunião é para a gente analisar
e levantar parâmetros para a gente conseguir traçar possíveis metas de atuação para o combate dessa criminalidade nos presídios. Parte dos estados do norte são ricos em fronteiras, o que facilita a entrada de substância entorpecente no país. Um problema que não é de hoje, mas que nos últimos anos ganhou mais força com o crime organizado. A questão do sistema prisional é um problema muito grave. Amazonas, na virada do ano, aconteceu uma situação absurda que foi veiculada até internacionalmente. Nós adotamos algumas medidas muito fortes, ajuizamos diversas medidas contra a própria empresa lá, uma situação da empresa terceirizada que recebe muito alto para prestar um serviço pífio. Então, o objetivo do encontro aqui é compartilhar experiências que os estados estão tendo e vão ter ainda e medidas exitosas. Então, a ideia é uniformizar a Amazônia Legal com medidas que estão surtindo efeito para que a gente resolva um problema, ou pelo menos atenue um problema que é gravíssimo, principalmente com a quantidade de fronteira que nós temos, que tem abastecido com a questão do tráfico de drogas essas facções. No Acre, o GAECO foi reconhecido nacionalmente, graças ao trabalho que vem desenvolvendo com sucesso, mantendo a ordem pública e ajudando a punir os foras da lei. Todo o trabalho que nós temos buscado fazer no Ministério Público do Acre, de fortalecimento do GAECO, inclusive com a aquisição de equipamentos de ponta. Nós hoje temos no Ministério Público do Acre, no nosso setor pericial, equipamentos de ponta, os melhores do Brasil. E o resultado do trabalho do GAECO acabou de ser premiado no Fórum Nacional do Ministério Público, Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público, com o primeiro lugar no item de redução à criminalidade e combate às organizações criminosas. O governador Tião Viana diz que o compromisso é do Estado brasileiro como um todo. Quando se olha a segurança pública, a insegurança das famílias, o que nós temos que dizer de imediato para pedir ajuda e assegurar a solução? É o narcotráfico, é ele que está destruindo gerações e gerações, é ele que prende 71% daqueles que são pegos em flagrantes, é ele que ocupa mais de 80% dos que estão cumprindo o regime de pena dentro dos presídios, e o narcotráfico é uma atribuição da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas e do governo federal, mas dá a impressão que as instituições estaduais é que tem que dar conta daquilo que não é atribuição delas. O narcotráfico movimenta 2 trilhões e 600 bilhões de dólares por ano no mundo. É a maior indústria do mundo que está destruindo pessoas. É o maior problema do Brasil, é o maior problema da Amazônia. Nós temos que nos unir em reuniões como essas para defender política efetiva, que vai da legislação penal até a prevenção efetiva, com o papel do Estado Nacional enfrentando as fronteiras vulneráveis da nossa região. Todo mundo tem que se unir contra as drogas e a violência de um modo geral. Essa é a verdade. O trabalho realizado atualmente pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, o Dr. Albuquerque Lima, Oswaldo Albuquerque Lima, é excelente. E para não ser injusto com os demais defensores que o antecederam, nos últimos 20 anos há um trabalho de preocupação maior no sentido de aproximar o Ministério Público, que é o guardião da lei, da sociedade. Aproximar o Ministério Público dos problemas que nos afligem. Enfim, houve sim essa aproximação do Ministério Público da sociedade. E é uma peça importantíssima para que de fato haja justiça, para que de fato a democracia seja exercida em sua plenitude. Parabéns então aí ao trabalho realizado pelo Dr. Albuquerque Lima, Oswaldo Albuquerque Lima e toda a sua equipe. E agora em parceria também com outros órgãos públicos e também a sociedade civil organizada. Muito bem, são 6 horas e 40 minutos no Acre, 6h41 agora. Bom dia para você que acordou agora, sintonizou o seu televisor no Canal 8, na TV Rio Branco, no SBT. São pessoas inteligentes que assistem a gente, não é isso? Olha só, em sessão solene na Assembleia Legislativa, deputados, outras autoridades e representantes da sociedade civil organizada e não organizada debateram ontem a questão das drogas e suas consequências na família, de um modo geral. Vamos à Assembleia Legislativa agora com o repórter Floriano Oliveira. A deputada Eliane Sinhazic, do PMDB,
é presidente da Comissão Permanente dos Direitos Humanos na Assembleia Legislativa e foi através da parlamentar que durante toda a sessão de ontem os olhares estiveram voltados para as consequências e todos os males causados pelo uso de substâncias entorpecentes. Atualmente, os números de usuários ou dependentes de maconha, cocaína ou crack são alarmantes. Levar o debate para a Casa de Leis tem grande importância. São os parlamentares que se debruçam na hora de criar tais leis, que vão de encontro com os anseios da sociedade. Casa cheia, sessão bastante prestigiada, inclusive por jovens, agentes multiplicadores de conhecimentos. Eles são o hoje e também o amanhã. Eu particularmente quero parabenizar a deputada Eliane Cianzik por estar puxando essa bandeira. Eu acho que essa sessão solene hoje é uma sessão extremamente importante. O que a gente espera depois disso é um grande trabalho de conscientização que será feito através da Assembleia, através das comissões, e que os nossos jovens, os nossos garotos, trilhem um outro caminho que não seja o caminho das drogas. O Acre hoje, ele vive é um lugar estratégico para o resto do Brasil por conta das nossas fronteiras com o Peru e com a Bolívia. Então virou um grande corredor de drogas entrando para o nosso país. E uma boa parte dela fica aqui no nosso estado. Casos de superação. A dependência continua sendo uma das partes mais difíceis para quem quer tratamento. Todos esses e outros assuntos foram abordados durante as falas de cada parlamentar ou convidado. Todo mundo tem o livre-arbítrio, tem o direito de escolher aquilo que quer fazer. E a nossa obrigação é conscientizar, orientar as pessoas sobre as consequências das decisões e das escolhas que elas fazem. Escolher as drogas certamente não é uma boa opção, até porque os números estão aí para provar que hoje nós temos um grande índice de violência, 77% dos homicídios envolvem o consumo e também a venda e a compra de drogas. Como autora da proposta de levar o assunto para um debate dentro da Assembleia, a deputada espera que a partir dessa iniciativa algo seja feito na tentativa de pelo menos diminuir os números atuais de pessoas em situação de risco por causa das drogas. Eu espero que o número de pessoas, principalmente de jovens e crianças que estão usando drogas, diminua consideravelmente. Porque hoje, inclusive, pesquisas do Ministério Público apontam que as crianças na idade de 11 anos de idade é que têm o seu primeiro contato com as drogas. A gente quer acabar com isso. A gente quer orientar as crianças e os adolescentes a dizerem não, a escolherem um outro caminho, até porque as consequências da dependência química são muito graves para a própria vida, para a família e para a sociedade. Presidente da Assembleia, o deputado Ney Amorim não esquece suas origens na Baixada da Sobral. É uma pessoa que conhece de perto a problemática e tem ajudado no combate a esse mal tão desastroso para as famílias e para a sociedade. Eu nasci e cresci na Baixada da Sobral. E eu sei o mal que as drogas fazem para aquela meninada da Baixada. E a gente tenta trabalhar, faz investimento no esporte, cria atividades esportivas, seja do vôlei, do futebol, seja ali no campo do Vidal. Eu faço muitos investimentos nisso, tentando resgatar a juventude desse caminho errado. Portanto, eu acredito que a gente vai ficar aí nessa pegada. Eu quero estar ao lado da deputada Eliane Cianzik, conversando com os outros deputados, para que a gente possa cada vez mais estar ajudando a nossa juventude a trilhar um outro caminho que não seja o caminho das drogas. E só complementando aí as informações precisas do Floriano de Oliveira na sua reportagem, é que em seguida a deputada Eliane Cianzik sentiu-se mal e teve que ser levada ao médico. Ela não queria que o líder do governo na Assembleia, o deputado Daniel Zen, do PT, falasse sobre a questão da liberação das drogas. Há uma corrente na Assembleia que defende a liberação das drogas, liberar geral mesmo. Outra corrente, composta pela maioria, e aí não é questão de governo e oposição não, né? É misturado. Temos do governo que são contra e outros que são a favor. Temos da oposição que são a favor, outros que são contra. Não tem partido, não tem corrente ideológica, não tem bandeira partidária. Essa é a verdade. E aí é o seguinte, por falar a verdade, não vamos maquiar a verdade, pelo amor de Deus. Tem gente aí, os que defendem a liberação geral das drogas, mas liberar mesmo, dão exemplo de países que liberaram e se deram bem na questão da diminuição dos índices de criminalidade, dos índices de violência. E citam como exemplo a Holanda. É verdade, diminuiu sim a violência por lá. Mas não vamos maquiar a verdade, por favor. 6h45 agora. Vamos falar a verdade verdadeira. Diminuiu sim a violência, mas aumentou e muito a morte por overdose,
tá? A destruição total da sociedade, a jogar os valores éticos e morais na lata do lixo. Enfim, não é um bom exemplo. Não vamos copiar coisa que não deu certo, ou que deu certo de forma parcial e não completa como a gente quer. Existem outros meios sim de combater a violência. Esse é um meio covarde, não vamos copiar, por favor. 6 horas e 46 minutos no Acre. Vou dar uma dica para você começar o dia de hoje, nesta sexta-feira, se alimentando bem, se alimentando com qualidade. A dica é da Baronesa. A palavra número 1 em se tratando de panificadora. Isso mesmo. A alimentação do dia, a primeira, é fundamental. Você pode comer à vontade e não tem risco de ganhar peso. Se alimentar com qualidade, tem uma tapioca de primeira linha, um pãozinho quente, né? Um bolo, né? Você escolhe bolo de milho, bolo de trigo, de macaxeira, né? Isso mesmo, tem tapioca simples, tapioca recheada, suco natural, cafezinho da hora, com leite ou não, você é que escolhe. Veja o VT e descubra o porquê. Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos conhecer a Baronesa, uma padaria que está fazendo o maior sucesso aqui em Rio Branco, por ter uma excelente qualidade nos produtos e também um ótimo atendimento. Vamos lá comigo? Para mim, o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. Pensando nisso, a Baronesa disponibiliza de um buffet fantástico, como vocês vão poder conferir agora. Na seção de bolos e doces não tem pra ninguém. Nada aqui em Rio Branco se compare. E olha que de doce, eu entendo. Olha isso! A Baronesa é demais. Além de tudo isso que vocês já viram, ainda tem a parte de mercearia, seção de bebidas, frios e latinhos. E nada melhor do que só ver é vir e experimentar. Então vem nessa! É uma delícia, né? É uma delícia. Vá lá, você também participe, né, lá da Baronesa. Pode tomar café agora, já está aberto lá. Tá? À sua disposição, à sua espera. 6 horas e 48 minutos no Acre. Muito obrigado a você que acabou de acordar agora, sintonizou o seu televisor no Canal 8, na TV Rio Branco e no SBT. Vamos lá, 6h49 agora. Quase 30 anos depois da morte do Chico Mendes, né, líder sindical e ecologista, né, o Acre ainda vive conflitos de terra. Isso mesmo. Precisamente lá na Princesinha do Acre, em Chapuri. E agora a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETACRE, vai sim intermediar esses conflitos. Veja mais detalhes agora comigo. Está aí ele, Floriano Oliveira. Muita gente pensa que a era dos conflitos agrários acabou. Engana-se. Exatamente agora, nas redondezas da reserva extrativista Chico Mendes, está acontecendo um caso preocupante. E é por isso que está no Acre o deputado federal Paulão. Ele tem vasta experiência na área e é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Federal. Essa realidade do Acre está ocorrendo no Brasil por inteiro, principalmente no Pará, Mato Grosso, Bahia também não é diferente. E a gente percebe, principalmente nesse período desse último ano, com a ascensão desse governo ilegítimo, a base social dele no parlamento foi o que a gente chama no passado, os mais antigos Centrão, depois bancada ruralista e hoje a bancada do agronegócio. E essa pauta está muito reativa, né? Você tem vários projetos tramitando naquela casa no sentido, primeiro, de tentar retirar direitos históricos, né? Inclusive essa ação do DEM, do marco temporal, foi fundamental a postura do ministro Marco Aurélio de Mello, que a comissão teve uma audiência com vários parlamentares e ele teve a sensibilidade, o compromisso, até com a visão garantista que ele tem, no sentido de não reconhecer aquela ação indenizatória. A Assembleia vem acompanhando, né, participou de reuniões junto ao Ministério Público do Estado, junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça, junto ao INCRA, né, a Ouvidoria Agrária do INCRA, e tentou mediar todas essas tratativas no sentido de que hoje, e o deputado Léo, né, convidou o deputado Paulão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, para participar também dessa audiência, porque afinal de contas não é esse problema de conflito agrário que nós vivemos ele de forma muito intensa na década de 80 e 90, ele não pode retornar. Então, em qualquer sinal que a gente veja que isso pode ser uma realidade
que se instale novamente no estado do Acre, a gente tem que agir rapidamente para evitar que consequências mais drásticas aconteçam. Quando você fala em 500 famílias, é apenas em Chapuri. Mas conflitos agrários existem em 12 municípios de 22 do estado do Acre. Então, existem muitos conflitos agrários, onde o juiz pede liminar, sem deixar ninguém com poder de decisão ou de defesa. Essa é a verdade. Então, a gente precisa, amanhã vai ter audiência em Chapuri, o Assis é o novo presidente do sindicato de Chapuri, a gente já teve audiência pública lá no passado, onde o Assis participou junto com a gente, mas infelizmente não andou muito. Graças a Deus agora a Assembleia Legislativa abraçou a causa, o deputado Léo de Brito e o Paulão vêm aqui no Acre e com certeza a gente espera que se torne uma posição definitiva. Fomos no Ministério Público, né, para conversar, para ver se o Ministério Público podia tomar pé daquela situação e participar também. O deputado Léo de Brito acionou a Comissão de Direitos Humanos em Brasília. Tudo isso foi importante para que o juiz pudesse, naquele momento, que já tinha dado uma ordem para ser retirado 4 famílias ali que vivem da terra, suspendesse a ação e marcasse uma nova audiência com a outra, com participação maior, que vai ser amanhã, lá em Chapuri. A gente espera que a gente possa estar organizado e que não só a gente, mas que essa questão da manutenção do homem na terra seja uma responsabilidade de todos, né? E nesse caso, essas pessoas elas podem sofrer injustiça se uma decisão incorreta e injusta for feita pelo Poder Judiciário. Então, foi importante a ação da Assembleia Legislativa, do CTA, da FETAC, do Sindicato de Trabalhadores Rurais, da Secretaria de Direitos Humanos, e nós entramos também nessa luta e vamos participar amanhã da audiência de conciliação lá no juiz de Chapuri, exatamente para garantir que a lei seja cumprida e que essas pessoas elas possam ter acesso à sua terra que já vem de geração em geração. No caso aqui, não tem uma violência direta, mas a violência da retirada da terra é uma grande violência. Você tem famílias que já têm filhos e netos que vivem em Chapuri. E essa decisão a gente espera e acompanha. É claro que a decisão é do Poder Judiciário, mas a gente vem dar apoio, principalmente os companheiros, a exemplo do presidente da federação, em nome dele cumprimentar todos os trabalhadores rurais, né? Aqui tem um símbolo, né, de uma luta de uma pessoa que não está nesse patamar terreno, que é o Chico Mendes, né? E por conta disso a vida dele foi ceifada, e essa marca que ele criou para o Acre, Brasil, para o mundo, é por isso que a comissão está aqui. Pois é, não cabe mais esse discurso, essa discussão. A briga pela posse da terra, a luta, o conflito, chega, isso é coisa do passado, não pode mais voltar. As autoridades estão certas quando afirmam isso. Olha só, o telespectador preocupado aqui me enviou mensagem querendo saber como é que estava a deputada Helene Cianzic. Foi apenas um susto, ela já está bem, tá? Na verdade ela anda meio estressada, isso é normal, carga de trabalho, ela se dedica muito nas comissões técnicas permanentes, nas comissões especiais, tá? Como foi o caso da maternidade, enfim, outras CPIs. Os debates lá nas comissões, no plenário, enfim, e tudo isso vai acumulando, né? Então o estresse não é um bom negócio. Então cuidado aí, você que tem uma vida muito agitada, acorda cedo como a gente aqui, vai dormir tarde, às vezes não tem tempo nem para se alimentar bem. É verdade. Tem deputado que não tem tempo para se alimentar bem. Outros não, hoje são folgados, não estão nem aí. São os últimos a chegar, os primeiros a sair, não estão nem aí, não participam de comissão, seja permanente ou especial. Mas boa parte se dedica sim, e precisa se cuidar nesse caso. 6 horas e 54 minutos no Acre, o deputado Paulão, do PT, chega em Rio Branco no mesmo dia que o deputado Paulinho, né, da Força, presidente nacional da Força Sindical, também chega. O Paulinho esteve ontem e participou de uma reunião do partido Solidariedade, onde foi empossado a professora Márcia Bittar como presidente. Ela já estava na presidência, foi apenas formalizada então a posse, ok? Então de um lado o Paulinho, do outro lado o Paulão. O Paulinho é do Paraná e foi eleito pelo estado de São Paulo, foi lá onde ele projetou-se politicamente. E o outro Paulo, o Paulão, que participou agora da entrevista, né, com Floriano, na reportagem, ele é de Maceió, então é eleito pelo estado de Alagoas. Muito bem, depois do intervalo comercial, você vai ver como foi então a vinda do Paulinho da Força aqui no Acre. Ele reuniu-se com sindicalistas e também
com líderes do Solidariedade, e vai ver também que a ALEAC lança a segunda edição do Prêmio Jornalismo da Assembleia Legislativa. Agora faltam 4 minutos para as 7 da manhã. Até já.